Estudo da Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2016. Estudo o livro de Apocalipse e hoje a lição de número 13, com o título A Nova Jerusalém, envolvendo os capítulos 21 e 22, encerrando assim todo o estudo deste último livro das Sagradas Escrituras. No modelo de estudo para a Escola Bíblica Dominical, além do título, colocamos um texto áureo que está no capítulo 21, o verso 3, quando diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A leitura bíblica proposta está no capítulo também 21, repartido entre os versos de 9 a 14 e complementado pelos versos 22 a 27. Versículos esses que estão em nossa projeção, mas cuja leitura não faremos agora, porque estará sendo depois isto sendo apresentado progressivamente no desenvolver da própria lição. O esboço proposto está diante de nós como uma introdução, um primeiro tópico com o título Novos Céus e Nova Terra, nos 8 primeiros versos de Apocalipse. Já o tópico 2, a glória da Nova Jerusalém, do capítulo 21, verso 9 até o capítulo 22, verso 5. E o terceiro tópico, exortações finais, do verso 6 ao verso 21, encerrando o livro de Apocalipse. Concluindo tudo, numa expressão de conclusão, fechando assim todo este esboço. Passando a nossa introdução, a conversa e a abertura da lição diante da classe está sugerida no texto a seguir, que lemos: com a destruição do dragão e todas as forças do mal, e a conclusão do juízo de Deus no último dia, chegamos à parte final do seu grandioso propósito, agora com a revelação do estado eterno dos santos com Deus, em novos céus e nova terra, onde todos os males desta vida presente terão passado, e a glória e perfeição dessa nova existência, descritas sob diversos aspectos, servem como incentivo e exortação final à perseverança e paciência do povo de Deus. Portanto, nosso título, A Nova Jerusalém. Agora há uma descrição, uma apresentação desta Nova Jerusalém, a cidade de morada de Deus com os seus. Mas já chamamos a atenção, nada disso é ainda a realidade, porque o que Deus tem preparado é muito mais glorioso, e não há palavras que possam descrever. Aqui está somente como que os primeiros traços, apresentando uma cidade gloriosa de Deus, onde também os santos viverão com Ele pela eternidade. É muito mais do que isso que lemos e possamos desenhar em nossa mente. É muito mais do que tudo isso, porque muitos desses pontos estão colocados de forma figurada. A realidade é muito mais excelente. Assim como eu poderia supor ter na minha mão um diamante da terra e dizer que a casa ou as casas ou um muro ou o chão de Jerusalém fosse de diamante,
tendo eu este modelo, mas o diamante do céu vai ser muito mais excelente do que o diamante terreno. Então eu só fiz de comparação para entendermos. A realidade é muito mais gloriosa, além do que as palavras podem descrever, e conforme Coríntios, na primeira carta, capítulo 2 e verso 9, temos: não subiu ao coração do homem algum viu, nem ouviu falar daquilo que é a realidade das coisas celestiais. Mas passando em frente agora ao nosso esboço, dando início ao primeiro tópico, que diz novos céus e nova terra, os versículos que apresentamos primeiro são o primeiro, o quarto e o quinto, e que assim lemos nas Sagradas Escrituras: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Passando a primeira parte do primeiro parágrafo, dentro da lição proposta, lemos: com o julgamento e a condenação da humanidade infiel, descrito nos capítulos anteriores, os céus e a terra desta criação terão sido destruídos. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. As primeiras coisas são passadas, e uma nova existência, completamente diferente da primeira, será inaugurada. Um novo céu, uma nova terra, eis que faço nova todas as coisas. São essas palavras que devemos estar considerando inicialmente, porque ainda há na mente e no conversar de muitos da permanência do presente lugar de habitação do ser humano, o sistema solar, este universo, este planeta, a Terra. Mas precisamos lembrar que constantemente as Escrituras dizem que nada disso ficará, tudo passará. Nós seremos arrebatados, levados para as moradas eternas, moradas no céu. A palavra que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Não é aqui o lugar da nossa habitação. Por isso que os profetas já no passado diziam: levantai e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. E em Abraão temos a palavra máxima: Abraão vivia aqui como forasteiro, sabendo que a pátria dele não era esta, mas era celestial. Portanto, esse ponto é importante considerarmos em classe. E na sequência, mais alguns versos, agora o 2, 3 e 5. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Na sequência do nosso estudo, na parte B do nosso primeiro parágrafo, temos a proposta a ser tratada em classe. É nesse contexto que João vê a nova Jerusalém como representação da igreja glorificada
e aperfeiçoada, adereçada como uma esposa, ataviada, enfeitada, adornada para o seu marido. Palavra de Apocalipse 19, versos 7 e 8. Estabelecida em regiões celestiais, de Deus descia do céu. Aí outras palavras em Gálatas 4, Filipenses 3, Hebreus 11, como a verdadeira morada de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, o lugar de morada de Deus com os homens. Atentando para o versículo que nós temos lido anteriormente, o verso 2 diz: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E dizia ele mais: aqui está o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará. Só esses versos, irmãos, já nos trazem uma noção de que as coisas são muito mais do que nós podemos imaginar. Muitos pensam em uma casa, ou melhor, uma mansão, ou melhor, um palácio para a sua morada no céu, e não entenderam ainda que nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos membros de um corpo espiritual, celestial, do próprio Cristo, chamado de Jerusalém, e que é a esposa do Cordeiro. Então temos que tirar de mente essa ideia de uma casinha, ou uma casa maior, ou uma rica, ou uma mansão, ou um palácio no céu que será nossa morada. Nada disto. É algo muito mais excelente, muito mais excelente, porque na verdade nós teremos a nossa morada fazendo parte como pedra viva de um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. Só nisso aí, pronto, já estamos longe de uma visão de casas, de bairros, de cidade, na ideia que muitos têm. O assunto é muito mais avançado do que casas e moradas. É algo muito mais excelente que precisamos estar entendendo. Por isso que a cidade é Jerusalém, ao mesmo tempo é a esposa do Cordeiro. Dá para entender? Então Deus não vai habitar em casa, morada de tijolo. Ele mora em nós. Nós somos a casa. Lembre-se de Pedro dizendo: nós somos pedras vivas, nós formando a casa de Deus, morada de Deus em espírito. Então é algo mais excelente, que transcende muitas vezes o nosso entendimento, mas são coisas tremendas, gloriosas, e que tem a glória de Deus, mas é a forma de Deus conviver, morar, existir eternamente conosco. Se nós temos, por exemplo, Jesus falando que Ele é a oliveira verdadeira, ou a videira, noutra expressão, e nós somos os galhos, então observe que nós estamos fazendo parte de um mesmo corpo, um mesmo corpo, só que não é videira, nem é oliveira, é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Imaginem que grandiosidade deve ser isso nos lugares celestiais. Mas muito bem, continuando, passando à frente, lendo mais alguns versos. Verso 3, 6, 7 e 8. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Passando agora ao segundo parágrafo deste primeiro tópico, o tópico Novos Céus e Nova Terra, assim está proposto a considerar na classe. Diante do quadro da glória celestial, segue-se um convite à participação de todas essas coisas. Quem quer que tiver sede, uma abertura grande, uma exortação à perseverança dos santos, quem vencer, e um alerta aos incrédulos e desobedientes, quanto aos tímidos, e aos incrédulos e aos abomináveis. Essas são as expressões que nós encontramos dentro desses versos antes apresentados, 3, 6, 7 e 8, mostrando tudo isso. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Verso 7, quem vencer herdará todas as coisas, mas ao mesmo tempo o alerta em que devemos estar mais diligentes nas coisas de Deus. Não podemos ser tímidos, temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Incrédulos e abomináveis e homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos não vão ter parte nesta glória que aqui é apresentada no capítulo 21 e 22. Por isso, a ideia da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Passando à frente, na nossa lição, ao tópico segundo, a glória, ou seja, tópico segundo, com o título A Glória da Nova Jerusalém. Vamos utilizar os versos 9 do capítulo 21 até o verso 5 do capítulo 22. Fazendo leitura de uns poucos versos iniciais, 9 a 11, nas Escrituras encontramos: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Na sequência nossa, no primeiro parágrafo, o que podemos estar discutindo, conversando nas classes, aí exposto diz: na sequência à breve descrição da Nova Jerusalém que acabamos de considerar, João é convidado a vislumbrar maiores detalhes e qualidades daquela que é a esposa, a mulher do Cordeiro. Mais uma vez, ela se apresenta adornada e vestida com aquilo que provém do próprio Deus. Tinha a glória de Deus, Apocalipse 12, sendo descrita inclusive na semelhança do seu Criador, dentro da limitada capacidade da linguagem humana de expressar as coisas celestiais. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Aí está a colocação, voltando aos versos antes apresentados. Observe: e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Esposa, nós membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, mas ao mesmo tempo, pela nossa fragilidade, volta a ideia de uma construção, uma cidade. Verso 10:
e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha glória de Deus. E toda a preciosidade, aqui representada por pedras preciosas, como o jaspe, como o cristal, todas essas expressões são pouco. É a nossa forma de ver as nossas pedras preciosas, mas no céu as pedras seriam muito mais preciosas, muito mais excelentes. Isso que nós precisamos estar compreendendo para poder considerar adequadamente isto. Mas na sequência dos nossos versos, ainda apresenta o verso 12 até 17, e assim lemos dentro do texto bíblico: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Aí estão as colocações, medidas aqui colocadas, que são de fato medidas grandes, e ao mesmo tempo podemos avaliar que sejam muito maiores do que isso que os números estão expressando em estádios ou em côvados, porque depois eu falo é medida de anjo, que é de um anjo. E qual a medida de um anjo? Qual seria a cidade ou a medida de uma cidade para anjo que se locomove como o relâmpago? Então, tudo isso é figurado, é uma descrição para nós termos uma ideiazinha de uma coisa muito excelente, pedras preciosíssimas, medidas precisas, tudo baseado em números de Deus, sempre voltando àquela ideia anterior do povo de Israel na face da terra. Por isso, precisamos ir para o parágrafo 2 deste segundo tópico, quando podemos ali ler: notemos que a identidade daqueles que constituem a Nova Jerusalém permanece a mesma do povo de Deus no passado. 12 portas, nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, Apocalipse capítulo 7. Ao mesmo tempo que a base da qualidade de verdadeiro israelita está na fé e obediência ao testemunho de Cristo Jesus. O muro tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lembrar este texto em Efésios capítulo 2, 19 e 20, que é importante. Outros detalhes ressaltam a perfeição, ordem e simetria dos céus: 12 portas, 12 fundamentos, a cidade situada em quadrado, depois fala de uma altura igual, então nem é quadrado, é um cubo, 12.000 estádios, o seu muro de 144 côvados, lembrando palavras dos profetas em Zacarias, em Ezequiel, com medidas precisas em tudo. Aí está uma descrição da Jerusalém. Voltemos um pouco aos versos antes lidos.
Precisamos guardar sempre essa ideia e ter este entendimento. Na terra Deus tinha um povo, o Israel, com 12 tribos, e que se espalhava por um território, e ali espalhados e localizados, cada um na sua porção, na sua herança, e com Jerusalém no meio, onde as tribos iam para cultuar a Deus. Nos céus, observamos isso em Ezequiel, haverá algo semelhante. Haverá uma cidade, morada de Deus, como uma representação para que possamos entender, central, e 6 tribos distribuindo-se ao norte, e 6 tribos distribuindo-se ao sul, tudo equitativo, tudo medido com igualdade. São coisas que Ezequiel apresenta e aqui temos umas poucas noções. Para entendermos que quem vai morar no céu é o Israel de Deus. Não é Israel só DNA de Abraão, é o Israel que vimos no capítulo 7 de Apocalipse, e que outras passagens mais, como explicação de Paulo em Romanos, em Gálatas também, que nós precisamos entender. Israel é o povo de Deus, que são aqueles que têm fé, os que lutam com Deus, os que prevalecem, os que são vitoriosos. Entendamos bem isso. Esse é o povo de Deus, de todas as tribos, nações, povos e línguas. Do que o Israel DNA de Abraão foi só uma figura, só uma figura. Mas a excelência é que Deus veio salvar o que era seu, e todos os povos são de Deus. Israel foi só um modelo para ensinar a todos de uma separação para os que vêm para Deus. Por isso que de todos os povos em todo o tempo, todo aquele que vinha para Israel e, digamos assim, tinha Jeová, o Deus de Israel, como seu Deus, tinha que ser recebido como o natural da terra. Assim nós que somos de várias nações, de várias origens, de países e povos deste mundo, entretanto, em Cristo Jesus, agora somos descendência de Abraão, não no DNA, mas na fé. É a chamada para entrar nos lugares celestiais. Isso que nós precisamos entender. Então, 12 tribos. Você sabe qual é a sua tribo? Tá bom, perdoe a brincadeira, mas quando você estiver entrando no céu e na Jerusalém, na hora do arrebatamento, presta atenção que porta que você está entrando. É a porta da sua tribo. Se você não sabia, vai ficar sabendo naquela hora, ao entrar nos lugares celestiais, ali na cidade santa do nosso Deus. Observem tudo equidistante, tudo bem organizado, simétrico. No verso 14 lemos: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, é base, é fundamento, é alicerce. E muitos pensam que os apóstolos são alicerce, e não são alicerce. E observe que o fundamento vem antes, para depois vir o resto da construção. A porta, por exemplo, tem nome de tribo, mas o fundamento, a base, tem nome dos apóstolos. Quem que veio primeiro? Os apóstolos ou as tribos? As tribos. Mas entretanto, aí que está a importância de nós lermos Efésios no capítulo 2, quando a partir do verso 19, leio o verso 19 até o final do capítulo 2 de Efésios, quando se diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Observe bem, os 12 fundamentos, o nome dos 12 apóstolos, mas não é, como disse, os 12 apóstolos, não são eles, é o que eles ensinaram, que é uma verdade eterna e base. Qual a verdade eterna e base? Destacamos ali no verso 21, perdoe, vou ler o verso 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem que é o alicerce? Quem é o fundamento? É Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Ele, não é Pedro, não é Tiago, não é Paulo, não é outro apóstolo ou profeta qualquer. O que eles ensinaram, que Cristo é a pedra preciosa, provada, pedra de esquina. Jesus é o fundamento de tudo, é onde Ele edifica a sua igreja. E observe, nós não somos alguém que vai morar numa casa, nós somos os tijolos desta casa, porque nós somos edificados, é o verso que lemos aqui, para a morada de Deus em espírito. É algo muito mais excelente. E observe, para não termos ideia de um prédio, uma cidade construída de alvenaria, é que os fundamentos é a verdade de que Cristo é a base, a rocha base, é, como Paulo disse, o fundamento que ele, como sábio arquiteto, pôs e que ninguém pode mudar. Não há outro fundamento, é Cristo Jesus. Então o fundamento não é matéria, irmãos, não é uma pedra preciosa, é a preciosidade de que Cristo é o alicerce, é a base de tudo. Assim, tira a ideia de matéria e coloca coisas que para nós são abstratas demais, mas que naquele dia vamos estar lá desfrutando. Isso que é o mais importante, e lá poderemos ter um entendimento mais preciso. Dando continuidade, versos 18 a 21, podemos ler nas Escrituras: e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono potássio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aí está a sequência de fatos, de grandezas desta cidade. Quero ressaltar aqui, nesse ponto também, falando desta Jerusalém, verso 19 em diante, vai descrever o fundamento que já dissemos, tem o nome dos apóstolos, e que não é nada material, é uma verdade, mas cada verdade foi colocada aqui como uma pedra preciosa. Ou seja, o que Pedro falou sobre Cristo Jesus ser a pedra é algo como, por exemplo, jaspe. O que João falou de Cristo Jesus como sendo a base, o alicerce de tudo, é, por exemplo, a safira. O que disse Tiago, por exemplo, é calcedônia. E assim cada um, aos olhos de Deus, seu testemunho, seu ensinamento de uma verdade era pedras preciosas. Agora vamos tomar uma comparaçãozinha. Quando os irmãos falam do Evangelho, não é som que sai da boca dos irmãos somente, é algo precioso, que tem vida, são coisas riquíssimas na ordem celestial. O que os apóstolos falaram é como pedras preciosas, ou seja, o que eles falaram, a verdade que eles disseram, a verdade que você prega, irmãos,
Prega o Evangelho, irmãos, mais e mais, porque é como se fossem coisas preciosas aos olhos de Deus. É como se você soltasse da sua boca, não saliva nem som, soltasse pedras preciosas, diamante pulverizado. Só que um diamante que não é da terra também, é do céu, e que traz vida para todo aquele que recebe. Por isso, não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. Como Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ao mesmo tempo, é algo preciosíssimo e vivo, e que transmite vida também. Na sequência, procurando passar à frente, versos 22 a 26, ainda apresentando esta verdade, a glória da nova Jerusalém, está escrito: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória das nações. Passando ao nosso terceiro parágrafo do segundo tópico, a glória da Nova Jerusalém, texto para estarmos tratando em classe, diz assim: ainda se nos diz que a presença de Deus será difusa em parte e em todos. O seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz, numa vida de eterno serviço e atividade para a glória de Deus. As suas portas não se fecharão, a ela trarão a glória e honra das nações, e de abundante provisão. Fala-se também da abundante provisão em Cristo para tudo que nos é necessário. Mostrou-me o rio puro da água da vida no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Observem, voltando a esses versos nas Escrituras 22 a 26, não tem templo. Nós não vamos a um lugar adorar a Deus. Nós estamos nele e ele está em nós, que é uma realidade hoje, se assim o entendemos. É a palavra que temos em Efésios, no capítulo 4, quando leio o verso 4 e o verso 5. Há um só corpo, diz Paulo, e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, verso 6, e um só Deus e Pai de todos. Agora, por favor, atenção dobrada. O qual é sobre todos, o qual é por todos, o qual é em todos. Então lá no céu nós não vamos deslocar para adorar a Deus em alguma coisa. Ele está em todos nós, em todos nós. Por isso não haverá templo, prédio, para nós nos reunirmos e adorar a Deus. Ou seja, onde a gente for, a gente estará em Deus, e Deus em nós. Em nós. Essa ideia é importante do verso 22. Não tem astros iluminando lugar de habitação nossa lá na eternidade. Nós viveremos em plena luz, porque Deus está em nós e nós nele, e Ele é luz. Dá para entender isso, irmãos? Verso 24: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra.
Ai meu Deus, não é fácil explicar. Mas a multidão é tão grande, mas tão grande, conforme Apocalipse 7, um número que não se pode contar. E não estaremos fechados numa cidade com muros e com 12 portas. Não, na verdade é um mistério. O céu não é só Jerusalém, o céu é uma amplitude enorme, e nós todos estaremos distribuídos por todas as terras celestiais, como o povo de Israel esteve distribuído pela terra prometida, que aqui em figura foi Canaã. É um mistério grande, e ninguém pensa que vai ficar o dia inteiro parado diante de Deus. Será algo de atividade constante, não sei como. Não sei como. É só a gente ir para uma selva dessa aí, falando humanamente, irmãos. Tudo está cheio de vida. Durante o dia é vida, durante a noite tem vida. Tem toda sorte de animais, tudo vive. Tudo ocupado com alguma coisa, numa normalidade, parece. Mas na verdade Deus encheu a gente de ocupação, desfrutando da vida que Ele mesmo nos deu. No céu vai ser muito melhor, muito melhor, muito mais dinâmico. Não vamos estar dobrados de joelho num lugar adorando a Deus que está sentado no trono. Ele está em nós, nós estamos nele. Então os conceitos vão mudar inteiramente. Continuando mais à frente, verso 25: as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Se não tem noite, é um dia só, é um dia eterno. Não tem noite. Não tem então um calendário para ficar tirando as folhinhas. O dia 21 já foi, nós estamos no 22, estou quase arrancando, porque está quase acabando o dia 22. Não tem isso. É vida ampla, totalmente. Não vamos precisar de um quarto para descansar, dormir. Nosso corpo é incorruptível e imortal. Não se cansa, não se cansará o corpo que teremos lá. E por ser na perfeição, morando com Deus, esse dia podemos chamar de um sábado eterno. Não vai ter primeiro dia da semana, nem segundo dia, não vai ter sexta-feira. Será sempre um dia de repouso. Não estou falando de ociosidade. Repouso, paz com Deus eternamente. Vamos continuar, portanto. Já temos lido o parágrafo 3º, passando ainda à frente, apresentando mais um verso. O alerta se repete. O alerta falado antes, mas repete-se: não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E onde é que poderá estar alguma coisa existindo que vai contaminar a cidade? Não tem nada. Tudo que não tem vida em Deus estará destruído no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Então tudo é perfeito, tudo é puro, é uma excelência de santidade, de justiça e de paz. Passando à frente mais um pouco, lendo agora os versos 1 a 5 do capítulo 22, ainda nesse tópico que fala para nós da glória desta cidade. Verso 1 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Muito bem. Observe que aquela árvore da vida no meio do jardim do Éden agora é vista de novo. Nós não vamos encontrar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não vamos conhecer mais, não vamos tê-la mais. Mas a árvore da vida estará, diz aqui, no meio da sua praça. Mas observe, irmão, como é difícil descrever coisas celestiais, porque ao mesmo tempo que a árvore está no meio da praça, ela está de uma e de outra banda do rio. Dá para explicar? Só se tiver uma noção melhor, que essas palavras não trazem para nós entendimento. Mas a árvore da vida está no meio da praça, está de uma banda e de outra do rio da vida. Então são coisas, irmão, que as palavras humanas não explicam, mas verdades há. O centro é a árvore da vida, que na verdade a árvore da vida é Cristo Jesus. Ele é quem dá a vida. E aqui, para falar humanamente, para a gente ter uma pequena noção, não vão ter precisão de shopping, nem de supermercado, nem de feira, porque está tudo à nossa disposição. Se alguém for olhar isso aqui, pode achar que tem até muito pouco, porque o verso 2 diz que é uma árvore que tem 12 frutos. 12 frutos para essa multidão de gente. É figurado, irmãos. É figurado. Ainda que tenha 12 frutos, vai ser que nem o pão distribuído no dia do milagre do pão. Não vai faltar fruto para ninguém. 12 frutos e vai alimentar uma multidão que não se pode contar. É só figurado. Só figurado. Sabe que nós vamos precisar de estômago lá? Sabe que no céu vamos precisar de estômago? Se Moisés andou com Deus 40 dias e 40 noites, não precisou comer, nem beber, nem dormir, e a gente fazendo parte de Deus, com um corpo incorruptível e imortal, vai precisar de um copo d'água de vez em quando, porque a sede vai apertar? Irmãos, é uma coisa que transcende o nosso entendimento. Por isso é corpo incorruptível e imortal, e seremos iguais a Deus, sem presunção. Ele que disse: façamos o homem à sua imagem e semelhança. E vem João depois na sua carta e diz: como ele é, nós seremos, porque como ele é, nós o veremos. Mistérios. Então, só figurado as coisas, para a gente poder entender. E tudo isso fala da excelência também de Cristo Jesus. Verso 3: não haverá maldição. Verso 4: veremos constantemente o seu rosto, o que nós não podemos ver agora, porque não há ser vivente que veja o rosto de Deus e continue vivo. Nós vamos conversar com Ele constantemente. E outra vez, verso 5, repete a ideia: não haverá noite. Não haverá noite. E o reino será eterno. Passando em frente, dentro das nossas considerações, entramos no tópico terceiro, exortações finais, que é no capítulo 22, do verso 6 ao verso 21. Lendo inicialmente alguns versos, 6, 7 e 10, assim está escrito: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o verso 10, e diz: não celes
as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Passando ao primeiro parágrafo da lição, primeiro parágrafo do terceiro tópico, exortações finais. Assim lemos: como palavras de conclusão ao livro, João dá testemunho da verdade de tudo o que viu e ouviu, e das palavras do Senhor Jesus através do seu anjo, em exortação ao seu povo. Uma orientação particular a João é para que este não deixasse de divulgar e publicar estas palavras, pois são para o nosso tempo. Não serão as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Contrariamente ao que vemos em Daniel capítulo 12, verso 4, quando Daniel disse que ouviu, mas não entendeu, o anjo disse: não é para você, nem é para o seu tempo, deixa assim mesmo, fecha. Estas palavras são para o tempo do fim. Mas agora, Apocalipse, que não é hoje, é do tempo de João, poucos anos depois de Jesus subir ao céu. A ordem é para ler, meditar, ouvir, guardar as palavras da profecia deste livro. É um absurdo que não existam segmentos religiosos que dizem que o Apocalipse não é para agora. Se desde os primeiros versos nós temos orientação: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E aqui esta exortação que vimos nos versos apresentados anteriormente, quando se diz: não celes as palavras da profecia deste livro. Não celes, ou seja, publica, fale, não haja silêncio, não guarde, transmita constantemente as palavras desta profecia. Aqui nós não colocamos os versos 8 e 9, porque já vimos um fato anterior, em que João outra vez se prostra diante do anjo para o adorar, segunda vez, e o anjo outra vez, não faças tal, eu sou conservo teu, adora a Deus. Mas dando continuidade, lendo ainda os versos 11 a 14, nas Escrituras encontramos: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esses versos comentados em classe, a sugestão que damos está no parágrafo 2º, terceiro tópico. Quanto aos santos, o Senhor repete a exortação à vigilância e aperfeiçoamento na santidade. Quem é justo seja justificado ainda, quem é santo seja santificado ainda, pois somente entrarão na Nova Jerusalém aqueles que pela obediência forem achados com vestes limpas naquele dia. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos ou lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Palavra de Apocalipse 7, verso 14, ou Apocalipse 16, verso 15. Palavras que já foram faladas anteriormente, se repete quase que no final de Apocalipse. O que precisamos estar atentos aqui, que essa ideia de paralisar ou de diminuir no amor ou nas obras não é cogitado diante de Deus. É para se avançar sempre,
Há um grande perigo pela multiplicação da iniquidade, o amor esfriar. Deixamos as primeiras obras, mas o incentivo é para frente, cada vez mais, em santidade, em justiça, em obras e em amor. É um perigo muito grande, irmãos, a gente avançando os anos de fé e esfriando. Vamos considerar isso. E a palavra que em Hebreus diz, né? Tornemos a levantar os joelhos desconjuntados, né? E façamos veredas direitas com os nossos pés. Não vamos ficar manquejando, vamos tomar posição na obra de Deus e ir à frente. Mas continuando, mais um verso, o 15, novo alerta: ficarão de fora. É a terceira vez nesse texto que nós estamos estudando que se repete: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Não há margem, irmãos, para viver mais ou menos. Não existe isso. Não precisa ser tão santo assim, irmão. Porque nada, tem que ser mais santo ainda. E quantos estão freando os irmãos? Não precisa orar tanto, não precisa ler a Bíblia tanto, não precisa ir para a igreja tanto. Não é assim não, é o contrário. Avançar mais para fugir de uma decaída. Continuando ainda versos mais à frente, 16 e 17, exortações: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nosso texto bíblico ainda à frente, terceiro parágrafo desse terceiro tópico, na primeira parte diz: o convite a participar de todas estas coisas é repetido como o último apelo de Deus ao homem, apelo este que deve ser sustentado neste tempo pela igreja, no poder e graça do Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem: o que nós devemos dizer? Vem. E quem ouve, uma vez que ouviu e veio, deve dizer o seguinte: vem. Então observe que o processo é a gente que está na igreja, na fé, chamar outros. Esses outros vindo têm a obrigação de chamar terceiros e formar esta sequência entre nós mesmos e de geração em geração. As portas do céu estão ainda abertas e Deus quer encher os céus, e nós somos chamados para isto. Por isso, sempre essa lembrança: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, venha. Continuando à frente do nosso texto, verso 18 e 19, a palavra ainda diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aí estamos, um alerta importante para nós que somos ensinadores, professores no caso da escola bíblica dominical: nada de acrescentar, nada de diminuir. Vamos pedir graça a Deus que nas nossas explicações, ao usarmos nossas palavras para explicar, estejamos dentro dos limites de não acrescentar nem diminuir coisa alguma daquilo que a palavra de Deus coloca. Dando sequência, verso 20 e 21, aquele que testifica estas coisas
certamente, leio novamente o verso 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É João ouvindo uma palavra final e acatando essa palavra. Nosso texto, nosso parágrafo terceiro, no seu final, diz: e assim, ante a certeza da iminência de sua vinda, João encerra o livro em oração, expressando sua esperança e anseio por este glorioso dia. Ora vem, Senhor Jesus. Isso significa aquela palavra que Paulo disse: amarem, aos que amarem a sua vinda. Jesus certamente vem, e breve. E a palavra daquele que ama a Deus deve ser: ora vem, Senhor Jesus. Amando sempre a sua vinda, desejando-a, aguardando-a dia e noite, como aquele que está em vigília ou de sobreaviso constantemente. Assim, colocadas estas coisas, chegamos por fim ao nosso final, a nossa conclusão, a conclusão do nosso estudo e do livro de Apocalipse. Jamais podemos perder de vista a bendita esperança que está reservada para nós no céu, e na qual seremos introduzidos pelo próprio Senhor, se vencermos, se formos fiéis até o fim, e se amarmos e ansiarmos pela sua vinda. Lembrando que 1 Coríntios 2, verso 9, diz bem claro, verso que nós já temos apresentado anteriormente, e que repito agora, quando diz: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa descrição gloriosa desses últimos 2 capítulos de Apocalipse, ainda que apresenta ou queira apresentar coisa gloriosa, está muito aquém da realidade celestial. É homem usando palavras, termos humanos para falar de uma glória que é celestial, mas já dá uma ideia, é algo muito excelente. Vamos estar atentos e lutarmos no dia a dia nosso para alcançarmos isto. Assim sendo, nesse estudo andamos nesse esboço de uma introdução e 3 tópicos. O primeiro, novos céus e nova terra. O segundo tópico, a glória da nova Jerusalém. E finalmente exortações finais, concluindo tudo isso com um texto de conclusão. Lembrando sempre que o nosso texto áureo diz: eis aqui o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, o verso 3. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.